Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca do tabernáculo e eu queria começar perguntando: quantos compartimentos há na sua casa e quantos você gostaria que houvessem? Quantos compartimentos há na tua casa e quantos você gostaria que ela tivesse? Quem pode me dizer? Quantos tem? Tem 8, 5, 10. Tem mansão aqui, né? Quantos? Quantos, irmã? 7, 6, 9. E quantos? Eu vi 9. E quantos você gostaria que houvesse? Tá bom, né? Lá em casa tem 4. E eu gostaria que houvesse 5. Um a mais, né? Mas Deus vai providenciar. Irmãos, até agora nós estudamos acerca das primeiras coisas que Deus disse sobre o tabernáculo, que é a primeira casa que Deus mandou construir no deserto. Nós vimos Deus estipulando ofertas a serem trazidas para o povo, e nós vimos o povo trazendo. Nós estudamos também sobre a capacitação que Deus deu aos construtores. E hoje nós vamos começar a estudar acerca dos compartimentos da casa de Deus. Os compartimentos da primeira casa que Deus mandou construir, né? Destruir não, mandou construir. E nós vamos ver, irmãos, que esses compartimentos, que eram 3, eles serviam de uma espécie de nível. Eram 3 compartimentos que serviam de níveis de intimidade entre o ser humano e Deus. A gente vai falar muito sobre isso. Então, a casa de Deus possuía 3 compartimentos. A primeira casa que Deus mandou construir no deserto possuía 3 compartimentos. A gente vai já começar a estudar o primeiro. E esses 3 compartimentos serviam de níveis de intimidade entre Deus e o homem. Não níveis de intimidade que o homem podia escolher, mas que Deus escolhia por ele. Então a gente vai já começar a estudar o primeiro, mas antes eu queria mostrar que esse padrão de 3 compartimentos, ele já existia antes mesmo do tabernáculo. Por exemplo, a arca de Noé, não sei se vocês sabem, mas ela também possuía 3 compartimentos. É, pastor? Eu digo e eu provo. Vamos lá para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Olha a conversa, não conversa agora, tá bom? Preste atenção. Gênesis capítulo 6, versos 14 a 16. Deus dando a ordem a Noé, após avisar que ia destruir o mundo com água, Deus acha graça diante de Noé. Isso não significa que Deus riu. Quando a gente é novo convertido, a gente lê essa parte em que Deus achou graça. Noé achou graça diante de Deus. A gente fica pensando, vixe, Noé riu para Deus? Não. Achar graça é achar favor da parte do Senhor, né? Então Deus ordenou que ele construísse uma arca. Como era essa arca? Verso 14. Gênesis 6 e 14 diz: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Era como se fosse o reboco. Deste modo a farás de 300 côvados, a gente vai já estudar o que é o côvado, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Quantos côvados a arca tinha? De comprimento? 300. De largura? E de altura? 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo
e um terceiro. Quantos pavimentos a Arca de Noé tinha? 3. Um embaixo, um segundo e um terceiro. Isso, o térreo, o primeiro e o segundo. Será que esse padrão era só na Arca de Noé? Irmãos, no Monte Sinai, nós também vemos 3 compartimentos. Um monte, pastor? Êxodo 19. Vamos ler versos 20 a 25. Êxodo 19, 20 a 25. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Eu escolhi esses versículos para resumir a mensagem que Êxodo 19 nos transmite. Lembra que Deus tirou, Êxodo narra a transformação do povo de Israel em uma nação escrava até uma nação livre. Nos primeiros capítulos, Deus tira o povo do Egito, e quando chega no Monte Sinai, o povo para. Por que o povo para? Para ouvir Deus falando, para ouvir a voz de Deus, para ter um encontro com Deus. E o monte acaba sendo o local de encontro entre Deus e o povo. Só que esse monte, ele tem regras. Esse monte, ele tem limites pré-estabelecidos. E a gente observa que o Monte Sinai, ele era dividido em três níveis de alcance ao Senhor. Havia o chão, havia o meio do monte e havia o alto do monte. Apenas algumas pessoas podiam chegar ao meio do monte e apenas uma pessoa podia chegar ao alto do monte. E a gente vai ver que isso é muito parecido com o que acontece no tabernáculo. Então, o tabernáculo, a casa de Deus, vai ser um monte deitado. É como se Deus pegasse o Monte Sinai e deitasse o Monte Sinai. Vão existir níveis de intimidade que as pessoas vão poder ultrapassar para com Deus. Já avisei que são 3 compartimentos e hoje nós vamos estudar o primeiro deles. Para isso, abra a Bíblia lá no capítulo 27 de Êxodo e vamos ler os versos 9 a 19. Êxodo 27, versos 9 a 19. Qual é o primeiro compartimento da tua casa? Cozinha? A da irmã é a cozinha, calma. A de vocês é a sala. Ou tem algo antes da sala? Garagem? Versos 9 a 19, diz assim: farás também o átrio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul. O átrio terá 10 cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente,
haverá cortinas de 50 côvados, e as colunas serão 10, e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental, para o levante, será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados, as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados, as suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul e púrpura e carmesim, linho fino retorcido. Obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo lado e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. Irmão, seria bom se a gente tivesse uma maquete para poder enxergar, mas não tendo, a gente pode imaginar, certo? Imagine uma casa, mas não essa casa que é muito comum aqui na nossa cidade de Pajuçara, né? No nosso bairro de Pajuçara, nossa cidade de Maracanaú. As grandes cidades têm casas em que não há muito espaço de terreno, nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Então, não imagine essas casas aqui. Imagine uma casa que é muito comum no interior. Uma casa no fim e, para um lado, para o outro, para frente e para trás, bastante terreno murado ou cercado. Esse tipo de casa é muito comum. Por exemplo, quando a gente vai para Quixadá, a gente vê muito. Uma casinha lá no fim, e na frente da casa aquele terreno enorme, do lado e do outro também terreno. Então imagine esse modelo de casa. Ou para não ir muito longe, quem aqui conhece a casa de Rodolfo Teófilo? Se morar na Pajuçara e não conhecer a casa de Rodolfo Teófilo, não tem como, né? Todos nós conhecemos. Fomos lá, tem muita apresentação da Paixão de Cristo lá. Como é a casa de Rodolfo Teófilo? É exatamente assim, né? A casa fica no fim, ou mais para o fim do terreno, e na frente tem aquele espaço todo, de um lado para o outro e também atrás. Então, o que era o átrio? O átrio era todo o terreno murado. O átrio era essa cerca que englobava todo o terreno. O tabernáculo em si, a casa em si, é como se fosse o tabernáculo, certo? É como se fosse a morada de Deus. Hoje nós estamos vendo o átrio, que era toda essa parte cercada. Algumas Bíblias traduzem como o pátio. Então, que compartimento da casa nós estamos estudando hoje? O átrio ou o pátio, que era o primeiro compartimento no qual você tocava quando se aproximava da casa de Deus. Entendido até aqui? Deu para imaginar? Esse átrio, irmãos, nós vemos aqui que ele possui alguns elementos que precisam ser estudados. Primeiro deles era o tamanho da cerca, ou, melhor, o tamanho do cortinado, porque não era cerca de arame, claro, era um cortinado. Aqui diz que media 100 côvados de comprimento, por 50 de largura e 5 de altura. Vamos repetir? 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 5 de altura. Aí eu pergunto, o que isso significa em metros? Hã? Que é? 63?
Para isso a gente tem que saber o que era um côvado, né? E o que era um côvado? 100 côvados dá quanto em metros? 50 côvados, 5 côvados. Irmão, nós precisamos saber o que é côvado porque é a medida mais frequente nas Escrituras. Tudo que aparece é medido em côvado. E o que era um côvado? Era uma medida muito usada nos tempos antigos, porque era muito fácil de ser usada. Você media com o seu próprio corpo. Por quê, pastor? Quanto media um côvado? O côvado era a medida entre o seu cotovelo e a ponta do seu dedo médio. Então, o côvado nada mais é do que o nosso antebraço. Por isso que era muito usado, porque você media sem precisar de nenhuma ferramenta, né? Então, é a medida entre o seu cotovelo e a ponta do seu braço. O que dá aproximadamente... Pastor, mas o baixinho vai ter um côvado menor, né? O anão, ninguém vai chamar ele para medir nada, né? O gigante também não vai dar certo. Então, um grande matemático estipulou que a medida média de um côvado era 45 centímetros ou 50 centímetros. Então, uma fórmula bem fácil para a gente calcular assim, sem precisar de calculadora, é você dividir pela metade. Certo? Vamos lá, então. 100 côvados, quantos metros? 50. Então, o templo. O átrio media, a cortina do átrio media 50 metros de comprimento. De largura eram 50 côvados, dá quantos metros? 25. De altura eram 5, 2,5. Comparando, por exemplo, com o nosso templo, né? Só esse espaço aqui, sem colocar o estacionamento, sem colocar a área lá fora. Nós temos aqui de medida 20 metros, não é isso, pastor? Do altar ao portão, ou não sei se é daqui ao portão, de comprimento, por 15 de largura. De altura eu nem imagino quanto é. 6? Então vamos lá. O átrio era mais do que o dobro do comprimento disso aqui. Aqui nós temos 20, o átrio era 50 de comprimento, então mais do que o dobro. E era quase a metade da largura. Aqui nós temos 15, o átrio eram 25. Então nós já podemos ter uma ideia que era um espaço muito grande. Certo? Entendido até aí? Deus nos informa também, irmãos, é muito interessante isso, a direção que o cercado deveria ter. E a gente vai já falar um pouco mais sobre isso, certo? Mas só aproveitando aqui para tirar uma lição para nós. Irmãos, se Deus se importava com a direção de um cercado, será que Deus não vai se importar com a direção da minha vida e da tua vida? Quem aqui acredita que é santuário de Deus? Nós cantamos hoje, não foi? Cantamos agora. E nós vimos no primeiro estudo que nós somos o santuário do Deus vivente. Se nós somos o santuário de Deus, nós não podemos seguir a nossa própria direção. O santuário de Deus tem que seguir a direção que Deus estabeleceu para ele. Nós temos que ir na direção que Deus quer, porque Deus estipulava a direção que a cerca, que o cortinado, que o átrio deveria ter. Então, se nós somos santuário do Senhor, devemos também seguir a direção. E será que Deus quer nos dirigir? Será que Deus está disposto a dirigir a mim e a você? Com certeza, né? Com certeza. Aqui fala também sobre a estrutura desse cortinado, somando as colunas. Eram 60 colunas com 50 bases de bronze, com ganchos e vergas de prata,
e um cortinado de linho fino retorcido. Qual é a primeira ideia que isso passa para você? Qual é a ideia que esse cortinado passa para você? 60 bases, 60 colunas, vergas, um cortinado de linho fino. Isso transmite alguma ideia para você? Como é que deve ser o muro do nosso terreno? O que a gente espera que ele seja? Então, a primeira ideia que me veio à mente, ao ver 60 colunas, com 60 bases, com vergas, tudo bem ajustado, foi a firmeza da casa de Deus. Isso mostra cuidado que Deus tem com a sua moradia. Cuidado que Deus tem com a sua habitação. Ele quer que a sua habitação seja bem firme, bem estabelecida, que não seja algo que seja frágil. Deus quer que a sua casa seja forte. Pois não. Com certeza, com certeza, nós podemos ver uma separação que existe entre esses dois níveis, como eu estou falando, e a gente vai já ver mais sobre isso. E essa ideia, pastor, ela também é transmitida por uma das cores que eram observadas nesse cortinado, né? Então, a gente pode, sem ser muito dogmático, sem ser muito taxativo, a gente pode olhar para as cores e aprender algo com elas também. Por exemplo, qual era a cor das colunas? Qual era a cor das colunas? Bronze. Qual era a cor dos ganchos? Prata. Qual era a cor do linho? Branco. O linho era branco. Bronze, prata e branco. Essa era a primeira visão que o povo tinha da casa de Deus. O bronze, irmãos, na Bíblia, muitas vezes simboliza juízo. A prata simboliza pagamento, resgate. E o branco simboliza pureza, santidade. Então, Deus já estava mostrando de longe já o que Ele era. Ele é um Deus justo, e Ele é um Deus santo, mas Ele também estava mostrando o que Ele faria naquele lugar, o que Ele faria naquela casa. Naquela casa, Ele pagaria o preço do nosso resgate. Deus pagaria um preço muito grande ali. Preços seriam pagos. A prata, ela lembrava isso, lembrava dinheiro, lembrava compra. E Deus pagaria o preço pelos nossos pecados a partir daquele lugar. O azul agora é o próximo assunto, né? Exatamente. Esse local não era fechado. Nesse local havia uma porta. Nesse local havia uma porta. Interessante isso, irmãos. Você já percebeu que Deus não faz parede sem porta? Você já percebeu que Deus não dá cadeado sem chave? Você percebeu que Deus não permite problema sem solução? Era cercado, mas havia uma porta. Havia um limite, mas ao mesmo tempo havia um acesso. As coisas são difíceis? São. As coisas de Deus são difíceis? Foram, são e sempre serão. Mas elas são possíveis.
Porque Deus sempre coloca uma porta, Deus sempre dá um escape, Deus sempre mostra uma chave, Deus sempre concede uma solução. Sempre, irmão, sempre. Não vos sobreveio tentação que não fosse, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Todo era diferente. O cortinado era todo branco. E a porta, pastor? Irmãos, a porta consistia de um reposteiro. E eu fui ver o que é um reposteiro. Reposteiro é aquilo que você bota na casa quando não tem porta. É uma cortina que serve de porta. Então, reposteiro nada mais é do que uma cortina que imita uma porta. Então, na verdade, na porta do átrio havia um cortinado, um reposteiro que servia de porta. E esse cortinado possuía quantas cores? 4 cores. Quais eram elas? Azul. Azul é a cor de quê? Azul é a cor de quê? Do céu. Púrpura. Púrpura era a cor de quem? Dos reis. Que mais? Carmesim. Carmesim é que cor? Cor da cadeira. Né? Vermelho. E linho fino, que era da cor? Branca. Azul. Púrpura. Carmesim. E linho fino. 4 cores. A porta tinha 4 colunas. A porta tinha 4 bases. 4, 4, 4. Não é à toa que alguns comentaristas enxergaram aqui na porta um lembrete dos 4 evangelhos. Um lembrete dos evangelhos que falam sobre Jesus. E essas cores, irmãos, elas têm muito a ver também com os evangelhos. Porque o evangelho de João é o evangelho que mais fala sobre o céu. Púrpura é o rei, carmesim, vermelho e linho fino, branco. Interessante também a gente notar a direção dessa porta. Ela estava para que lado? Podia colocar de qualquer lado a porta, era? Norte, sul, leste, oeste? Ou não, tinha um lado estabelecido? Qual era esse lado? Não. Hã? Qual? Lateral, mas qual lateral? Para o lado oriental ou o nascente do sol. Deus estabeleceu que a porta sempre ficasse para o lado que o sol nasce. Por quê, irmãos? Por quê? Por que que na Bíblia nós sempre encontramos uma ênfase no lado oriental, no lado do nascente do sol? Um dos nomes do nosso Senhor Jesus Cristo se encontra lá em Lucas, capítulo 1, versos 78 e 79. Lucas 1, 78 e 79. Cântico de Zacarias, filho de João Batista, cheio do Espírito Santo. Verso 67 diz: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais
e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, falando de João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Verso 78 diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará, o quê? O sol nascente das alturas, referindo-se a Jesus. É como se Zacarias estivesse dizendo: agora o sol nascente vai nos visitar, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deus estava acostumando o seu povo a olhar para o sol nascente, porque era de lá que vinha a sua salvação. Muito bem, irmãos, para a gente concluir, qual a mensagem geral que o átrio transmitia para o povo de Israel? Qual era a mensagem geral que Deus queria transmitir ao povo através daquele primeiro compartimento, através do átrio, através do pátio? Um dos salmistas expressou o que eu creio que é a mensagem principal do átrio no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Salmo muito amado. É assunto até de louvor, que eu posso cantar, né, daqui a pouco. Vocês ficaram alegres, não foi? Não precisa de ajuda não, viu, pastor? Pode deixar, viu? Está gravado, mas se eu te chamar... Já... Salmo de número 84. Olha o título. Saudades do templo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Estou até arrepiado já. Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Olha o átrio aí. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Irmãos, qual era a mensagem que o átrio transmitia para o povo de Israel? Era a mensagem de alguém que não queria permanecer nas tendas do pecado. Verso 10, ele deixa muito claro: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta, né? Nem diz eu prefiro estar lá dentro, mas se eu estiver na porta,
para mim é melhor do que permanecer nas tendas da perversidade e nas tendas do pecado. Então o átrio, irmãos, eu creio que o átrio simbolizava a decisão de não permanecer nas tendas da perversidade. Exatamente. E eles não seguiram o exemplo dos seus antepassados. Pelo contrário, foram muito usados por Deus nos Salmos, né? Então, irmãos, nós olhamos para o tabernáculo, nós estudamos o tabernáculo, e o que é que ele simboliza para mim e para você? O átrio simboliza, para a gente começar a estudar os compartimentos da casa de Deus, simboliza essa decisão de que eu não vou permanecer onde eu estou. Eu não vou permanecer na tenda do pecado, eu não vou permanecer na tenda da perversidade. Se eu não vou permanecer, o que eu vou fazer? Eu vou sair de lá e eu vou até o átrio da casa de Deus. E ao ir ao átrio, o que o povo de Israel estava reconhecendo? Primeiro, no átrio, haviam 2 objetos que nós vamos estudar depois, que era o altar do sacrifício e a bacia de bronze que lavava. Esses 2 objetos, dentre outras coisas, serviam para purificar o povo dos seus pecados. Então, no átrio, o que o israelita estava dizendo? Eu estava no pecado, mas eu não quero mais estar. Eu estou saindo da tenda da perversidade e eu estou me dirigindo ao átrio, porque eu sou pecador, mas eu não quero mais permanecer no pecado. Que mensagem maravilhosa o átrio transmite, né? Por que o salmista queria ficar na porta? Porque ficar na porta significava ficar longe do pecado. Átrio simboliza afastamento do pecado. Onde nós estamos neste momento, espiritualmente falando? Só existem 2 opções: na tenda do pecado ou no átrio de Deus. Quais são os seus planos para o futuro? Os meus planos para o futuro são permanecer nos átrios da casa de Deus. Eu estou na porta e eu quero permanecer na porta. Eu não quero sair dos átrios da casa do Senhor. E você? O que é que você está planejando daqui para frente? Está planejando sair da presença de Deus? Ou está planejando permanecer na presença do Senhor? Quem quer permanecer na presença do Senhor? Quem quer permanecer no átrio da casa do Senhor? Quem quer ficar, nem que seja na porta ali, porque ficar na porta é ficar longe do pecado. Que Deus nos ajude. Vamos orar.